Olá, irmãos, é muito bom estar com vocês neste dia, fazendo parte do culto doméstico, da adoração que cada família, que cada irmão presta no seu lar. Eu gostaria de meditar com vocês no texto de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas 23, do 39 ao 43. O texto diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta passagem, meus irmãos, dos malfeitores na cruz, juntos com Cristo Jesus imaculado, sem pecado, tem muito a nos ensinar a respeito da nossa fé e esperança. Pois nesta passagem nós encontramos um dos maiores atos de fé já realizados, um dos maiores atos de fé que nós encontramos nas passagens das Escrituras. Pois ter fé quando tudo vai bem, confiar e acreditar quando Deus está favoravelmente agindo por nós e as circunstâncias estão boas, é um pouco mais tranquilo. Mas quando a vida aflige, quando nós, como este malfeitor, está crucificado, e quando ele está olhando não para o Cristo andando sobre as águas, não para Cristo multiplicando pães e peixes, mas quando ele olha para o Cristo crucificado, ele acredita nele. E nós encontramos isso por meio das afirmações que este malfeitor, o segundo malfeitor, faz a Cristo. Enquanto o primeiro malfeitor estava blasfemando contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, zombando do poder que Cristo alegava e afirmava ter diante dos homens por ser o próprio Deus. O segundo malfeitor, no versículo 40, diz para aquele malfeitor, para aquele que blasfemava: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Ele ali evoca a imagem do temor a Deus, pois todos ali, os três, estavam sobre a mesma sentença. Os três estavam sofrendo a pior das mortes, a morte de cruz, a morte reservada aos piores criminosos. E mesmo ali, estando sobre igual sentença, aquele malfeitor que repreendeu o que blasfemava, ele diz: Não temes a Deus? Ou seja, ele sabia que as falas daquele homem eram dirigidas contra o próprio Deus. Mas ele continua numa segunda repreensão: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Aquele malfeitor reconhecia que ele era pecador, que ele estava sendo punido por causa da justiça e que ele merecia sim a punição pelos seus pecados, pelos seus crimes. Ou seja, ele reconhece a condição depravada e caída dele. E ao mesmo tempo, enquanto ele reconhece os pecados dele, ele reconhece que Cristo era sem pecado, pois ele diz: Mas este nenhum mal fez. Ele reconhecia que Cristo estava ali inocentemente, não carregando os próprios pecados. E isso mostra uma confiança, uma fé que aquele ladrão demonstra em Cristo. E olhem como isso é confirmado pela sentença seguinte, no pedido dele a Jesus Cristo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que afirmação, meus irmãos! Uma demonstração de que ele cria no Cristo crucificado, independentemente da vida passada, de tudo aquilo que ele havia realizado em vida, agora na cruz, recebendo ali a justiça por causa dos seus crimes. Ele olha para o Cristo crucificado, Cristo ensanguentado, desamparado. Ele olha para ele com fé e diz: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
E o que Cristo responde? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse malfeitor reconhece os próprios pecados, demonstra temor a Deus, reconhece que Cristo não tinha pecados e coloca toda a sua fé e esperança em Jesus Cristo, pois reconhece que um dia Cristo voltaria para salvar, para estabelecer o seu reino de justiça, de paz e de verdade. E por isso que ele demonstrou ousadia ao pedir que Cristo se lembrasse dele quando viesse em seu reino. Vejam, irmãos, nós muitas vezes podemos demonstrar fé, esperança em Cristo quando a nossa vida vai bem, quando nós temos o nosso salário todo mês, quando ninguém na família está doente, mas são quando as provas vêm que a nossa fé é provada, que a nossa esperança em Cristo é provada. Nós conhecemos já o Cristo glorioso, ressurreto, que ascendeu aos céus em glória, mas aquele ladrão só conhecia o Cristo crucificado, o Cristo paralisado ali pelos pecados daqueles que ele carregava. E mesmo assim ele colocou a esperança e a confiança em Cristo, a esperança de estar com Cristo. O que Cristo diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a maior esperança que nós devemos ter, de que logo após soltar o nosso último suspiro nesta vida, nós estaremos imediatamente na presença de Cristo, o nosso Salvador. Qual é a sua esperança na vida e na morte? Onde você tem colocado a sua esperança nesses dias? Se você estivesse à beira da morte, padecendo pelo Covid ou por outra enfermidade qualquer, qual seria a sua esperança ali no leito de morte? O famoso puritano Joe Owen, no seu leito de morte, ele diz as seguintes palavras: estou indo para o amor de minha alma, ou melhor, para quem me amou com amor eterno, o único fundamento de todo o meu consolo. Viva, ore, espere, aguarde com paciência e não se desespere. A promessa permanece invencível de que ele jamais o deixará, nem o abandonará. Seja na vida, seja na morte, nos tempos bons, nos dias difíceis, a nossa esperança enquanto caminhamos, vigiamos, oramos e caminhamos a cada dia neste mundo, a nossa esperança está em Cristo, pois certamente Ele nunca nos deixará. Pois se alguém pôde confiar nele enquanto estava crucificado, enquanto os discípulos o haviam abandonado como um malfeitor na cruz, nós podemos ter certeza de que o Cristo que ressurgiu, que ascendeu aos céus, ele voltará para nos buscar e nós confiamos no seu poder. Deposite a sua confiança em Cristo. Deposite a sua esperança no Cristo que foi, mas que voltará para nos buscar. Pense bem em que teologia nós temos revelado em nossa vida, para que a nossa esperança e a nossa fé sejam colocadas somente em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima noite, e que a sua esperança, que a minha esperança, seja na vida ou seja na morte, sejam colocadas somente em Cristo, o único fundamento estável para a nossa vida. Deus te abençoe e te conceda uma ótima semana.